Fala galera, boa noite. Consegue me ouvir bem? Beleza, galera. Podem vir chegando. Nosso querido Alexandre Losetti já tá entrando aí na live pra gente começar nosso bate-papo. Lembrando que hoje o nosso papo é com um grande jornalista, Alexandre Losetti, do Grupo Globo, Globoesporte.com. Vai poder passar um pouquinho da experiência pra gente, como é ser um jornalista, experiências, contar um pouquinho dos bastidores também e comentar como é estar num grande evento esportivo, né, que é o nosso principal tema da live de hoje. Então vem chegando todo mundo aí pra gente poder fazer uma live bem bacana. Opa, boa noite, Alexandre, beleza? Fala, beleza? Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo certo, cara. Primeiro, eu queria te agradecer pela disponibilidade, por ter atendido ao pedido da CBF Academy. A gente está buscando, nesse momento difícil que a gente está vivendo, poder gerar um conteúdo de qualidade, trazendo sempre referências no assunto. A gente quer estar sempre mais próximo do aluno, poder ter essa interação, ainda mais nesses momentos, é muito importante. E com certeza a gente está trazendo mais uma referência de jornalismo esportivo, que é você. Então, nesse primeiro momento, queria mais uma vez te agradecer e deixar um pouquinho aberto para que você conte um pouco da sua história, da sua trajetória e como você está hoje lá no Grupo Globo, trabalhando no Globoesporte.com, tem uma coluna lá, enfim, queria que você desse um panorama geral da sua carreira. Mais uma vez, obrigado. Não, eu que agradeço o convite, a gentileza do convite. É a segunda vez que eu consigo participar de um evento da CBF Academy. No final de 2018, eu tive privilégio, honra mesmo, que eu aprendi mais do que ensinei, de participar do curso de formação dos técnicos que estavam tirando a licença A da CBF. E a gente deu uma aula, eu e o Juca Pacheco, que é assessor de imprensa do São Paulo, demos uma aula, mas aprendemos mais, repito, sobre relacionamento dos treinadores com a imprensa. Enfim, foi bem legal. Então, eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu tenho acompanhado as lives de fato, vocês têm trazido gente muito boa. Vocês me colocaram em ótima companhia. Então, agradeço. Já vou pedir desculpas se em algum momento isso aqui tremer, porque o meu suporte quebrou e eu não sabia. Então, o mesmo vai na raça, mas não vai ter problema. A Sem a problema, gente vai se sem virar. problema nenhum. Você falou como é que eu tô lá, enfim, hoje como é que Contar está um sendo a pouquinho da minha sua atuação. história, contar um pouquinho da sua história, Claro. trajetória, como é que você chegou lá, enfim. Live é sua. Vamos lá, é uma apresentação rápida, né? Eu tô com 37 anos e 16 trabalhando em redação. Foram 8 no Lance, um jornal, né, especializado, o Jornal de Esportes, o maior do país durante muito tempo, desde que ele foi fundado. E 8 na Globo. Aliás, eu completo hoje, exatamente hoje, 20 de abril, 8 anos na Globo. Significa que a partir de amanhã eu posso tirar férias, então não é uma boa época, né? Então vamos passar esse Vou, assunto. vou ter que te interromper para te 8 parabenizar, aninhos, te parabenizar, que eu acho que muito não é para obrigado. qualquer um, né? Com certeza. Muito obrigado. Já fiz um postzinho é, vaidoso ali no Instagram. Postei uma foto minha na final da Copa do Mundo de 2018, Croácia e França, lá em Moscou. Uma das oportunidades muito legais que trabalhar com isso me ofereceu. Enfim, 8 anos no Lance, 8 anos da Globo no Lance, quase sempre, o tempo todo como repórter, e no finalzinho como editor, mas bem no final mesmo, não cheguei a ficar 6 meses, uma pena porque eu estava adorando. Eu nunca achei que eu fosse gostar de ser editor de um jornal, mas estava adorando exercer criatividade, enfim, fazer umas coisas diferentes com liberdade, estava super bacana. Mas aí
assim, não tive como falar não, era uma grande oportunidade. E aí comecei no dia 20 de abril de 2012, durante esse período quase sempre como repórter acompanhando a seleção brasileira, mas desde agosto do ano passado, exclusivamente como comentarista de jogos, de programas. Enfim, mudei de função, recebi o convite, era uma coisa também que eu sempre gostaria de ter feito, sempre quis fazer, sempre quis ter a chance de fazer. E está sendo muito bacana, aprendendo muito, né? Depois de 15 anos praticamente como repórter, a gente chega uma hora que você nunca sabe tudo, mas você já sabe como solucionar os problemas, achar os Já tá no caminhos para resolver automático, da né? melhor A gente maneira. já vai. Já está no automático, o que é perigoso às vezes, né? Sim, Porque sim. você acaba dando aquela relaxada. Então agora eu estou super pilhado, aprendendo pra caramba. Recomentei, né, o Brasil e Inglaterra da Copa de 70 na semana passada. Foi um dos maiores privilégios que eu tive, cara, comentar um jogo do Pelé, um jogo da seleção de 70. Nunca imaginei que essa maldita quarentena, desse período terrível que a gente está enfrentando, pudesse me proporcionar uma chance como essa, né? Então, mas assim, a trajetória é essa, desde sempre trabalhando com esporte, o que eu considero uma sorte. Eu conheço muitos jornalistas que eu admiro muito, PVC, por exemplo, que é um mestre, além de ser meu amigo. A esposa dele foi minha professora de faculdade, então é mestra mesmo. Para mim, ele é uma referência no esporte. Ele começou cobrindo polícia nos jornais ali do ABC Paulista, enfim, uma região aqui da Grande São Paulo. E eu sempre fiquei pensando que se eu tivesse que ter começado assim, talvez eu não tivesse continuado, né? Então eu tive muita sorte de logo no início começar na área que eu queria, que era o esporte, me aproximar do futebol, já que eu não tinha um talento para jogar. Então foi minha maneira de estar perto, de acompanhar, enfim, trabalhando com isso. E tô aí desde então. Poxa, que legal, que legal. Acho que você tocou num ponto bem interessante, que é como a experiência em outras áreas do jornalismo, né, fizeram com que você seja o profissional que você é hoje, né? Você falou sobre a sua experiência de redator, depois como repórter, depois editor, chefe. Então, acho que isso é muito importante, né, para a capacitação do profissional. Ter uma visão 360 do que é o jornalismo, né? Sentir na pele as dificuldades, enfim. Acho que isso é muito importante. Não, sem dúvida. O repórter, cara, ele é o sujeito mais importante de tudo. Claro que ter um bom editor, ou você poder ser um bom comentarista, você ter discernimento do que está falando, conhecimento do que está falando. Mas o repórter é o profissional mais admirável. É o cara que vai para a rua, é o cara que consegue informação, que busca informação o tempo todo, que tem que contar aquela informação. Não estou falando, evidentemente, só do esporte, né? O esporte mistura muito o jornalismo e o entretenimento, mas a gente vê aí repórteres quando vão, cobrir uma guerra, cobrir uma Sim, sim. eleição, cobrir uma pandemia, Uma como operação, algum. exatamente. Então o repórter é o cara que eu admiro, é o cara que eu nunca gostaria de deixar de ser por completo, é o sujeito que tem o jornalismo assim correndo na veia dele o tempo inteiro. E quando a gente muda de função, o nosso desafio também é não deixar de ser repórter, nem quando comentarista, nem quando editor, né? A gente precisa sempre tentar ser o repórter e entender o que o repórter precisa, como é que a gente pode auxiliar o trabalho dele. Eu acho ele sempre o cara mais importante. Mas sim, é fundamental ter o conhecimento dessas áreas para a gente continuar fazendo um bom trabalho, Claro, independentemente da função. claro. Poxa, muito legal mesmo. E, cara, entrando agora um pouquinho no nosso tema, né, sobre como é estar num grande evento esportivo. Antes eu queria só dar uma introdução. Eu estava lendo a sua coluna do 7-1 é, da Alemanha, que você falou que foi uma noite histórica. E, cara, eu queria começar por ali, porque eu acho que foi um grande evento, um evento no Brasil, da forma que foi. Eu vi que com certeza também deve ter sido bastante cansativo essa rotina, cobrir uns jogos de futebol, Copa do Mundo, Brasil no Brasil. Com certeza foi um desafio. E uma frase que me marcou bastante é quando você comenta que um colega seu de profissão estava do seu lado e ele fala para você: irmão, essa é a crônica da tua vida, no jogo do 7-1. Então, eu acho que eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, de como foi essa Copa do Mundo, que com certeza foi especial, e depois contasse também sobre experiências, os bastidores, que a gente gosta muito da resenha aqui, tá? De poder contar essa vivência. Então, queria que
você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre esses assuntos. Vamos lá. Separei aqui algumas coisas que eu tenho. O ingresso deste jogo, o ingresso do jogo do 7-1 está aqui. Nós também precisamos de ingressos, tá? Enfim, são distribuídos pela FIFA lá no nosso centro de imprensa. Cada estádio de Copa do Mundo tem um centro de imprensa. É uma redação, na verdade, uma redação móvel, né? Fica ali do lado de fora. Gigante. E precisamos dele para entrar no estádio. Gigante, tem mais cartão, cada local de acesso tem um cartãozinho, enfim, mas eu guardo algumas coisas com o maior carinho. Esse jogo, obviamente, não tem boas lembranças, né, para quem gosta da seleção brasileira, para quem é brasileiro, porque é certamente a maior derrota da história das Copas do Mundo, de qualquer seleção, né, porque é uma seleção, a maior seleção de todas, que é o do Brasil, ser derrotada em casa por um grande rival, a Alemanha, que né, enfim, tetracampeã e tem uma super história no futebol daquela maneira, claro que é um dos jogos mais marcantes da história das Copas. Mas, ao mesmo tempo em que é doloroso você acompanhar aquilo, é também histórico, né? Você presenciar algo que provavelmente nunca mais vai se repetir. Então, esse meu colega é o Alexandre Aliati, um cara que tem um texto, talvez o melhor texto da imprensa esportiva, assim, um cara que escreve brilhantemente sobre qualquer assunto, e a gente estava ali na bancada, e na escala eu tava escalado para fazer o texto principal, a crônica do jogo e tal, e quando a Alemanha fez 5-0 em 29 minutos, ele bateu no meu ombro assim e falou, velho, esse texto é histórico, né, é a crônica da tua vida mesmo, e era, porque né, você tá lendo ela hoje, depois de tanto tempo, e muitas pessoas, felizmente a internet dá acesso, né, a gente não pode ler sobre a derrota do Brasil, por exemplo, em 50 no Maracanã, tem que fazer uma pesquisa monstra para conseguir encontrar algum material, a internet da gente estender a duração, né, do nosso trabalho. Em 82, se você pegar 82, você já busca informações. Sim. E já tem uma complexidade maior de achar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, e é curioso, né? Porque você falou, bastidores. Nessa Copa, o jogo anterior foi Fortaleza contra a Colômbia, nas quartas de final. E muitos amigos estavam viajando pelo Brasil, amigos que não estavam trabalhando na Copa, ou jornalistas, ou viajando para acompanhar os jogos. E em Fortaleza eu tinha 2 amigos que estavam lá para assistir o jogo, e aí conseguimos achar um tempinho ali, agora não me lembro se na véspera ou na antevéspera da partida, para sair, tomar uma cerveja à noite, comer alguma coisa, bater papo. E aí eles estavam falando exatamente sobre isso, e aí na mesa surgiu esse papo, assim, do quão histórico era tudo aquilo que a gente estava contando e relatando diariamente naquilo, né? Uma Copa do Mundo no Brasil, certamente a única que a minha geração vai ver, né? Teve quem viu a de 50, eu acredito que eu só vou ter visto essa de 2014, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Que o que a gente estava escrevendo todos os dias eram documentos históricos mesmo, e aquele, infelizmente, né, numa derrota acachapante como aquela, também se tornaria um documento histórico. Essa Copa, para trabalhar, ela foi menos cansativa do que as outras 2 em que eu estive. Eu fui a 2010 na África do Sul, foi a 2018 na Rússia e estava nessa do Brasil. Por um único fator, que era a questão do fuso horário. Nós não tínhamos, né? Então, muitas vezes a gente está trabalhando num país, mas para o público sempre que está no Brasil. Então, isso altera muito a nossa rotina. Agora, a Copa do Mundo do Brasil, eu lembro que nós pegamos 20 voos durante todo o período de cobertura, porque o Brasil ficava na Granja Comari, em Teresópolis, ia e voltava a cada jogo. Então foram 2 amistosos e 7 jogos. Foram 9 vezes que nós fomos e voltamos para o Rio de Janeiro, para Teresópolis, né? Mais aquela subidinha de serra. E como eu moro em São Paulo, teve a minha ida e a minha volta. Então foram 20 voos. Depois teve um voo Brasília-Rio, e felizmente teve, porque eu pude acompanhar a final, né, o Argentina e a Alemanha, inclusive a minha ficha de ter visto as 2 coletivas dos técnicos, tá aqui, jogo 64, né, aqui é sempre o número do jogo. Eu guardo, cara, eu guardo tudo, e aí vi a final, falei na final, né, e na segunda-feira, 14 de julho, voltei para casa. O Igor Siqueira que está falando aí, esquema de louco esse da Granja, baita repórter do Globo, tremendo jornalista, e que também fez junto com a gente todo esse movimento. Então era uma coisa assim, muito intenso, o tempo é o fator fundamental
de um grande evento, de uma grande cobertura. Assim, ou você transforma ele no teu aliado, ou ele vai ser o teu maior inimigo durante todo o percurso. Que bom, legal saber dessas experiências, né, dessas vivências. E aí, até que bom você ter citado o Igor, né, porque a gente queria também abordar um pouquinho de como é o trabalho das pessoas que estão envolvidas mais atrás disso, né? Vocês estão muito mais presentes, mais próximos dos jogadores, tem toda a galera que faz mesmo esse back-office. Então, queria primeiro entender como é que é a relação de vocês com eles e também o quanto eles são fundamentais no trabalho de vocês, né? Agora você está migrando para uma profissão que é de comentarista, então tem muita galera que trabalha ali atrás para fazer com que isso aconteça. Sem dúvida, sem dúvida. O Igor, no meu caso, era um parceiro concorrente, né? Ele fazia a mesma coisa que eu, só que no jornal, né? No Globo, e é um cara que eu adoro. E a gente estava sempre ali, próximo, nos treinos, nos jogos, nas entrevistas, né, perto dos jogadores. E, obviamente, a gente tem uma equipe de retaguarda muito grande e que é, assim, essencial, fundamental. Na Copa do Brasil, até por ter sido no Brasil, era o grande evento, né, o evento mais importante que eu já trabalhei, nós tínhamos 7 pessoas diariamente presenciais ali na cobertura da seleção brasileira. Era eu e mais 6. Éramos eu e mais 6. Então, isso, assim, a equipe que estava atrás, qual era a importância deles? A tecnologia tinha que funcionar e a gente sempre tinha que falar com eles, falar, olha, vamos fazer o ao vivo do treino, não vamos, eu vou ter que mandar uma matéria rapidinho porque acabou de acontecer um negócio ali no treino, às vezes eu mando pelo celular escrito mesmo, então ligo para o cara e falo, ó, aconteceu isso, isso e isso, o cara digita para mim, escreve para mim e publica para mim, porque às vezes a internet onde a gente está não é muito boa, né? Às vezes você manda... Cara, nesse tipo de evento a gente manda matéria da arquibancada do treino, do carro, do restaurante, do aeroporto, sentado no chão, na rua. Então nem sempre a gente consegue uma conexão que nos permita abrir o nosso sistema, entrar no nosso publicador. Então depende muito de quem está na redação. E isso é mais ainda quando a gente sai do país, né? Porque aí sai menos gente, né? Na Rússia, por exemplo, éramos 3 fazendo a cobertura para o Globoesporte.com, eu, o Edgar Maciel de Sá e o Tossiro Neto, e tinha muito mais gente na redação que durante a madrugada, nossa madrugada, ficava dando suporte, porque, enfim, o fuso horário às vezes chegava às 6 horas, né? Então, e ao contrário também, na madrugada deles, quando nós já estávamos trabalhando, o treino era de manhã, eles tinham que estar lá de madrugada, pelo menos 1 ou 2, para nos atender. É fundamental, cara. Se a gente não existe, o nosso trabalho não existe sem essas pessoas que estão ali na nossa retaguarda. Poxa, legal. É legal porque é um trabalho que é totalmente integrado, né, Ali? Tem que haver uma sintonia entre a equipe ali, vocês têm que estar bastante alinhados. E aí eu queria entrar até numa questão que eu acho que envolve também esse relacionamento, que é o mental, né? Como é que fica o mental do jornalista na hora de trabalhar num evento desse porte? Porque como você falou, acho que o mental ele é impactado por tudo, né? Pelo físico, pelo emocional, por todas as variáveis que envolvem o ser humano em si, mas principalmente quando ele está exposto a um grande evento com uma grande responsabilidade. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente se você tem algum tipo de, não vou dizer que é superstição, né? Mas alguma coisa que você faça para poder relaxar, para poder, às vezes, ter o seu momento ali num período, num curto espaço de tempo onde você é muito exigido, né? Sim, sim, nós somos muito exigidos, claro, mas é o que eu te falei, a gente tem que ser organizado, isso é fundamental, o tempo tem que ser o aliado. Essa frase para mim é essencial, porque você vai ter não é você quem faz a tua rotina, né? Quem vai preparar a minha rotina é o calendário da seleção que eu estou cobrindo. Então, é o horário do treino, é o horário do jogo, é o horário da entrevista, é o horário se tiver uma zona mista, se tiver um anúncio. Então, são os voos que a gente vai pegar, né? Então, os nossos horários, a gente tem que organizar uma agenda em torno dessas coisas que já estão marcadas. E aí, para você... Eu sou assim... Tem até uma história que é curiosa. Na Copa da Rússia, a gente foi de Moscou de Sochi para São Petersburgo, onde a seleção estava. São Petersburgo, ela foi jogar o segundo jogo contra a Costa Rica. E o nosso voo pousou umas 2 da manhã, mais ou menos.
até desembarcar todo mundo, pegar equipamento, encontrar nossa van. Chegamos no hotel umas 3h30 e tinha uma entrada ao vivo às 4 da manhã, porque, enfim, eram 10 horas da noite no Brasil, um dos programas do Sport TV. Então eu peguei, subi, deixei a mala no quarto, passei uma água no rosto e tal, desci e fui correndo ali para uma avenida próxima do hotel, onde tem uma paisagem bonita e tal, e fiz uma entrada ali, conversei com o pessoal, acho que era o Barreto e o Rizek que estavam apresentando, e voltei. E aí, eu sei que eu fui dormir, eram já 5h15 mais ou menos, e cara, eu olhei e falei assim, São Pedro na entrada e o dia tava amanhecendo, assim. Cara, cenário lindo, assim, lindo, lindo, parecia de cinema. E aí eu falei, eu tenho que conhecer esse lugar, eu tenho que aproveitar. Quando é que eu volto aqui? Então eu acho que assim, a gente tem que se organizar de alguma maneira que nos permita também desfrutar um pouquinho. Então eu falei, dane-se que eu tô indo dormir 5h15, eu vou acordar às 8h30, vou tomar um café e vou dar uma volta, vou passear. E a gente quando tem muita gente envolvida, acaba a gente encontrando o suporte ali um no outro, né? Mas o maior desespero é quando chega no metade da competição, mais ou menos, ou na metade do período, e a gente não sabe mais o que escrever, cara. Isso é desesperador, porque chega uma hora que acaba, assim, sabe? Pô, sim, sim. Você já fez tudo o que era possível, você viaja com pautas prontas ou pensadas para executar, com ideias, com pesquisas, e você sabe que em determinado lugar você vai poder fazer tal matéria, quando determinado jogador fizer um gol, você vai poder dar uma matéria, mas o conteúdo vai acabando, cara. E aí é quando eu ligo para os caras que trabalham comigo e falo, velho, vem aqui no quarto, porque eu não sei mais o que fazer para amanhã, vamos pensar junto para ver se a gente se ajuda. Começa a disparar mensagem para um monte de gente, dirigente, jogador, parente de jogador, assessor de jogador, empresário, tem umas 20% das pessoas acabam respondendo, porque é normal, né? Todo mundo fica super recluso, né? Mas você começa a atirar para tudo quanto é lado para tentar contar uma história legal, bacana, verdadeira. Então, esse é o principal problema. Mas, assim, dizer que a gente é muito exigido mentalmente, eu acho que é um pouco de querer supervalorizar. Nós somos exigidos fisicamente muito. Uhum. Essa questão de você chegar e 4 da manhã você tem uma entrada, acordar às 8 e trabalhar no dia seguinte igual, não tem folga. Mas mentalmente é uma delícia, cara. É um privilégio participar disso. Assim, óbvio que você volta falando, nossa, tô cansado, não sei o que, preciso de uma semana para dormir. Mas se te falar, semana vale que vem a pena, de novo... né? Vale a pena. Não, mas vale muito a pena. Muito. E aí a gente queria abordar um outro assunto também, que eu acho que é importante ter alguém de dentro comentando e falando um pouquinho sobre, que é a mudança de como a gente consome conteúdo hoje em dia, né, Alê? A gente vem passando por uma transformação digital muito grande. Você pôde ter a experiência de trabalhar num portal digital, que era o Globoesporte.com, onde com certeza é o maior site de esportes hoje em dia do Brasil. Então, eu queria saber como é que foi para vocês, num primeiro momento, entender que essa transformação estava ocorrendo, sei lá, de 10, 15 anos para cá, e a partir do momento que essa transformação estava acontecendo, como foi para vocês se adaptarem a esse novo modelo, né? A força da internet, as redes sociais, altas, os assinantes, enfim. Queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente de como foi viver essa transformação, né? Curioso, porque a primeira Copa que eu cobri em 2010 eu trabalhava para um jornal e, obviamente, a gente tinha o nosso site, o Lancinete, e ele existe até hoje, né? E nós mandávamos, claro, mas era assim, quando acontecia uma coisa muito importante, uma frase na entrevista coletiva, a gente fazia uma nota ali, mas era muito diferente do que é hoje, né? E na época, o que a gente falava assim, olha, nós temos que fazer uma coisa diferente no jornal, porque a internet já está engolindo, enfim, para a gente convencer alguém a comprar o jornal, temos que ter uma coisa muito diferente do que a cobertura da internet oferece. Hoje, eu já acho que nós temos que fazer na internet algo muito diferente do que a gente vinha fazendo, porque as redes sociais e os tempos reais engolem absolutamente tudo. Então, a coisa vai evoluindo muito rapidamente, né? Eu estou falando de 10 anos atrás e já aconteceram transformações. Em 2010, eu tinha 1 ano de Twitter. Tinha entrado no Twitter em 2009. Em 2014, a gente já usava o Twitter para alimentar o nosso tempo real do Globoesporte.com, né? Via Twitter, não só nós, outros veículos também fazem isso, ainda fazemos isso.
para alimentar o nosso site, o nosso material, o nosso conteúdo. Então as redes sociais, a gente muito ativo desse processo todo, o que é muito legal, porque ele te oferece uma possibilidade a mais, mas também tem o lado ruim, ou o lado ao qual a gente ainda está tentando se adaptar. E aí eu falo por genericamente, né, como classe mesmo, porque a velocidade com que a informação circula hoje, ela é absurda. Muito né? grande, Eu até falei isso grande. lá no curso da CBF Academy. Em 1982, o Tele dava uma entrevista coletiva na Espanha, e para a gente receber aqui no Brasil o que ele tinha falado, demorava. Para você gerar o material na televisão, ou para o cara do jornal poder passar aquilo. O jornal era só no dia seguinte, a televisão às vezes também, o rádio, né, de vez em quando era o meio mais rápido, mas também muito mais demorado do que hoje. O Tite dá uma entrevista e 5 segundos depois dele concluir uma frase, essa frase já está no ar em algum local. É 5 segundos mesmo, não é exagero. Então, às vezes, você tem que tomar um cuidado redobrado com a informação. Porque a partir do momento que ela sai e que ela atinge um nicho muito grande de pessoas, é difícil, se você escrever alguma bobagem ali, dificilmente você consegue voltar atrás, entendeu? Ela já espalhou e você já ajudou a espalhar um conteúdo que não está preciso. Né? Então esse conflito da velocidade com a precisão é algo que a gente vive hoje muito intensamente. Eu sou sempre a favor da precisão, mas também não podemos ignorar a velocidade, porque a concorrência continua existindo. Então esse é um ponto muito importante. É uma das razões ao qual o acesso que nós temos é mais restrito. Né? Os treinos que as seleções fazem, que as equipes fazem, são mais fechados, tem menos entrevistas, porque aumentou muito o número de profissionais, não adianta comparar. Um desafio até para vocês, né? Muito, muito, muito desafiador. Porque é uma certa forma também de se proteger da velocidade dessa circulação de informação, né, do ponto de vista deles. E nós temos que encontrar alternativas, porque onde é que a gente vai buscar a informação? Principalmente num grande evento. Né? Nós temos o treino, tem a entrevista coletiva, tem ali a zona mista, onde os jogadores passam nos corredores e nós podemos abordar, mas são todos que todo mundo tem acesso. Então eu tenho, você tem, você que é meu concorrente. Então se eu quiser alguma coisa exclusiva, alguma coisa diferente, inédita, eu tenho que sair com alternativas. E aí eu falo muito do olhar. O jornalista não pode perder a capacidade de olhar, de enxergar, porque às vezes tem uma coisa acontecendo ali num gesto, num sorriso, numa conversa, numa cara feia, numa cara bonita, e isso pode te guiar muito, assim. E às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, vou botar no Twitter, vou mandar, que você esquece de olhar. Então isso é uma coisa que me dá um pouco de aflição, simples, e que eu defendo muito, tem que olhar. Né? Isso, exato. Esquece a tecnologia, esquece a internet, para e fica olhando o negocinho que provavelmente dali, de alguma reação, de alguma expressão, você vai conseguir tirar alguma coisa. Beleza, legal. E aí até tocando nesse assunto, né, eu queria abordar com você outro tema, que é a relação da imprensa hoje com os jogadores e os dirigentes, né? Queria saber, eu acho que a gente tem que cada vez mais potencializar nossas redes de contatos, fazer networking. Eu acredito que isso seja muito importante para vocês. A rede de relacionamento de vocês, como você falou, além do olhar, óbvio que é uma coisa que é essencial e a gente não pode deixar de esquecer, mas tem muito da questão da rede de relacionamento também. Então, queria que você... Foi até um assunto que a gente falou aqui brevemente, mas que você pudesse desenvolver um pouco sobre como é esse desafio, como é essa rede de relacionamento com eles. E aí, como eu te falei, a gente gosta muito das resenhas aqui, dos bastidores, que a gente acha importante. Então, que você contasse uma história divertida, alguma situação com algum jogador, técnico, enfim, que você tenha passado, você possa contar aqui pra gente. Cara, a relação ela é complicada, é complexa, né? Não é nem complicada, ela é complexa no sentido de que as pessoas são totalmente diferentes umas das outras, né? Então a gente fala assim, como é que o jornalista se relaciona com o jogador? Cara, cada jornalista é de um jeito, cada jogador é de um jeito, cada dirigente é de um jeito. A gente não pode generalizar, então não dá pra... Não existe. E eu vou me dar melhor com um ou outro jogador, um ou outro dirigente. Tem colegas meus que se dão com jogadores e dirigentes que eu não tenho muita proximidade. A mesma coisa com treinadores. Então não pode
fazer essa coisa que existe uma relação fixa entre duas classes ou três Perfeito. classes. Mas Perfeito. e aí eu acho que é muito de conquistar a confiança. É muito do cara saber que eu, como jornalista, vou ouvir o que ele vai me dizer e vou reproduzir exatamente aquilo que ele está me dizendo. Que se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar para o cara. Que se ele me falar A, eu não vou escrever B, eu vou escrever A. E nós também temos que ter a percepção de que esses caras estão sempre falando pra gente a versão que interessa para eles. A versão que interessa para eles nem sempre é a versão 100% verdadeira. Então o discernimento entre buscar outras informações, outras pessoas que possam completar aquilo que você já tem e chegar à versão mais precisa possível. Mas é uma relação que eu acho que se constrói muito pela confiança, pela gentileza. Se o cara te dá uma patada logo na primeira, e eu já levei várias, logo na primeira, na segunda ou na terceira vez, no terceiro contato ali, cara, você cria uma barreira entre você e o jornalista, que o jornalista ele não vai, ele pode até tentar quebrar essa barreira, ou ele vai falar, não, o cara lá e eu aqui, e enfim, isso certamente vai trazer em algum momento um prejuízo para a matéria dele, ele não vai ter acesso ao cara, pode ser que traga um prejuízo para o cara, porque sem ele ter acesso, ele pode acabar escrevendo alguma coisa que de repente não é exatamente aquilo. Então, eu tenho, sei lá, 16 anos, tem jogadores que eu criei uma relação muito bacana, eu passei muito tempo cobrindo São Paulo, por exemplo. Foi o clube que eu mais cobri como repórter, além da seleção. E na época todo mundo falava assim, cara, o Rogério Ceni é muito chato, difícil conviver pra caramba e tal. E aí eu já ia assim, meu Deus, com os pés atrás quando tinha, né, que o cara, eu começando ali, né, e o cara já capitão e tal, e criei uma relação super bacana com ele, assim, de identidade, de achar as mesmas coisas, de pensamentos parecidos. Então é um sujeito com quem eu compartilhei muito conhecimento. Aliás, isso é muito legal, isso é uma coisa fundamental. Quando a pessoa do futebol, o técnico, o jogador, o dirigente, tem a disponibilidade de compartilhar o conhecimento, que é óbvio, conhecem mais de futebol do que eu. Então, qualquer técnico sabe mais futebol do que eu, que sou comentarista. Nem todos têm a vontade ou se disponibilizam a compartilhar esse conhecimento, cada um por sua razão. Então, por exemplo, eu gosto muito do Tite e do respeito que ele tem com os jornalistas. Tem pessoas que acham que ele falar muito de tática é um problema. Eu considero um respeito dele conosco. Assim, tem técnico que não fala porque acha que você não é capaz de entender ou não é capaz de debater aquele assunto com ele. E ele fala muito do trabalho dele, que eu acho que é como um médico falar de medicina, um advogado falar de direito, um técnico falar de tática. Perfeito. Então, tenho muito respeito por essa maneira dele ser. E aí as relações vão se construindo com confiança, cara. Tem que ver um jogador que eu gosto muito, o Felipe Luiz, que hoje está no Flamengo. E eu me lembro de Marinha, em Natal, ele foi dar uma entrevista coletiva antes de Brasil e Bolívia, que ele acabou jogando porque o Marcelo estava machucado. Marcelo estava machucado, não foi para o jogo, o Felipe jogou. Fez até gol nesse jogo. E aí, na entrevista coletiva antes, eu perguntei para ele, mas já depois da entrevista ter terminado, ali em volta da mesa, eu perguntei se o machucado que ele tinha na perna ainda era de uma entrada do Messi, que o Messi tinha dado uma porrada nele num Barcelona e Atlético de Madrid, que foi notícia e tal. E aí ele falou assim, não, toca nesse assunto, não, isso aí já passou. Foi meio hostil. E ele é um cara muito gentil, educadíssimo, baita jogador, baita sujeito, além de tudo. E aí nós estávamos no mesmo hotel, e na escada do hotel, eu cruzei com ele, acho que ele estava voltando do jantar, eu estava indo comer alguma coisa, e eles têm um local separado, né, mas coincidentemente passamos pelo mesmo local, os jogadores, a delegação, e aí ele pegou no meu braço e falou assim, pô, eu queria te pedir desculpa. Eu nem lembrava o motivo, né? Falei, desculpa do quê? Porque, hoje à tarde você me fez uma pergunta lá e eu reagi mal, é que isso já me deu tanto lá na Espanha, a imprensa ficou batendo nessa tecla o tempo todo. Né? Me deu dor de cabeça pra caramba, eu não queria voltar nesse assunto de jeito nenhum. E aí eu falei, não, vai ficar frio e tal. E ele falou, gosto das suas perguntas e tal. Então, assim, tem jogadores que abrem essa janela, e não é pro cara virar teu amigo,
ou para o cara virar a sua fonte, ou simplesmente para ter uma relação cordial. E essa seleção de 2018 tinha vários caras com esse perfil: Renato Augusto, Marquinhos, Alisson, Miranda, Fernandinho, jogadores assim, e outros que não é que não são legais, mas às vezes são mais tímidos, às vezes são mais na dele, enfim, são mais jovens, cada um tem o seu perfil. Então tem isso vai se construindo assim, o cara costuma ver seu rosto, né? Você disse assim, é fundamental o olhar, mas quando você já conhece o cara e quando você está acostumado a entender, o olhar interpreta mais rápido, né? Eu vejo uma ação de um cara que eu estou acostumado a ver toda vez, ou falar com ele toda vez, eu sei mais rápido. Sim, se eu chegar e ver um cara pela primeira vez, eu posso ficar olhando ele 1 hora. Todos os gestos dele, para mim, não vão significar nada, né? Sim. Então, enfim, tem tudo isso. É complexo e gostoso de desenvolver. Poxa, legal. A gente vai agora passar um pouco para as perguntas. A gente tem perguntas pré-selecionadas já. E aí peço para a galera que tiver que interagir com a gente, pode mandar algumas perguntas. E alguma eu vou perguntar já te deixando na berlinda, hein? Tem problema nenhum. O Barreiro perguntou aqui qual foi o evento mais inesquecível para você, que você já participou. A Copa do Mundo de 2010, porque era a minha primeira Copa do Mundo, porque era um esquema muito louco. Eu não cobria a seleção brasileira, eu cobria o adversário da seleção brasileira, mas era um país de mobilidade complicadíssima, a África do Sul, então eu não tinha como sair de Johannesburgo, onde nós estávamos hospedados, para ir todo dia no treinamento daquela seleção que eu precisava cobrir, porque às vezes era 200, 300 quilômetros de distância. Se locomover lá era muito complicado. E as estradas eram maravilhosas, cara. A gente até comentava. O que era fazer Rio-Petrópolis aí perto disso? Quase caiu aqui. Não, nada. Rio-Teresópolis eu já vou no automático já. Mas ali era mais complexo. Então, eu lembro que a gente tinha que fazer uma programação muito diferente. Por exemplo, eu fui a um treino de Portugal antes da Copa do Mundo começar e já tentei colher algumas histórias, colher algum material. Eu fiz isso com a Sérvia, que eu acabei nem usando ao longo do tempo, né? Fiz uma matéria no dia. Fiz isso com a Inglaterra, fiz isso com a África do Sul. O Chile, por exemplo, que eu cobri, eu não conseguia nenhum treino Chile, porque era muito longe. Fui à Coreia do Norte, e aí eram experiências, cara, sensacionais, porque os sul-africanos vivendo ainda num período de apartheid extraoficial, porque existe um racismo fortíssimo e uma desigualdade fortíssima que grita na sua cara o tempo todo, embora oficialmente esse período tenha terminado. Acabado, as pessoas talvez tenham um pouco mais de vergonha de manifestar o racismo, mas a gente conseguia ver. Então era tudo, a gente saía de um local super nobre para ir para um treino numa área muito sofrida ali da região, com norte-coreanos que não estavam entendendo nada do que estava acontecendo e super fechados, porque é um país super fechado. Então esse contato com outras seleções, outras culturas, a dificuldade de locomoção e a primeira Copa do Mundo, a Copa de 2010 é o mais inesquecível. Não é o mais legal, não, mas é o mais inesquecível. Claro, o critério é seu. Tem nenhum problema. O Thiago Couto, ele... Aliás, eu não pedi para ver as perguntas antes, hein? Não pedi para ver pergunta antes, porque eu detesto quando fazem isso. Estou espontâneo aqui, 100% espontâneo. Ao vivo e a cores. o Thiago Couto pergunta aqui um fato que eu acho muito interessante, né? Qual é a importância dos jornalistas hoje entenderem sobre futebol? E eu acho que quando ele quer falar sobre futebol é estarem se capacitando em relação a táticas, a métodos de treinamento, a gestão, o quanto isso é importante hoje, né? Eu acho que toca naquele assunto que a gente falou de ter uma visão 360, de tudo estar integrado e a necessidade disso hoje em dia. Eu acho super importante, acho fundamental. Naquele curso, no final de 2018, eu, em frente aos treinadores, pedi, falei e repito agora que se a CBF Academy organizar um curso
de futebol para jornalistas, eu sou o primeiro a me inscrever. Seria muito bacana se a gente pudesse se aprofundar. Acho que nós temos que... eu não vou te dizer que nós temos a obrigação de entender de futebol como um técnico entende, né? Eu acho que esse é o trabalho do técnico, mas para nós, do técnico, enfim, do profissional que trabalha diretamente com futebol, mas nós, Sim. como formadores de opinião, analistas, comentaristas, enfim, use-se o termo que quiser, quanto mais eu souber... porque assim, o futebol é uma coisa, Vitor, muito interessante no Brasil. Todo mundo acha que conhece futebol e muita gente de fato conhece. Perfeito. Muita gente de fato conhece. Todo mundo acha. Então, como eu vou falar isso na televisão, num jornal, num portal de internet e me pagam para isso, eu não tenho o direito de não me esforçar para conhecer mais do que as pessoas, porque é o meu trabalho. Então, assim, eu não posso transformar o que eu falo num debate de bar. Essa é a minha obrigação comigo mesmo. E eu acho que é fundamental a gente conhecer. E a gente tem muitos jornalistas que conhecem muito de futebol, de gestão, de treinamento, de história, cada um talvez com um nicho um pouco mais específico assim, mas eu acho essencial, cara. E repito, se tiver um curso de futebol pra gente, eu vou correndo fazer. Pois, pode deixar que a galera tá vendo isso aí, vai ficar com certeza como sugestão pra gente já pensar em novos cursos e novos Reforça meu pedido. Pode deixar, pode deixar. E aí eu vou te jogar em outra berlinda agora, tá? O Gustavo Rodrigues, ele pergunta assim, qual é a sua maior referência no jornalismo esportivo durante toda a sua carreira? E por quê, né? E por quê? Acho que tem direito de explicação. Claro. Cara, vou ganhar tempo. Meu amigo mais antigo da vida tá vendo a live, então vou ganhar tempo para a resposta, só mandando um abraço pro Bruno, que tá aí. Conheço ele há 37 anos, eu tenho 37, então tá tranquilo. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Cara, desculpa, qual é o nome de quem fez a pergunta? Gustavo Rodrigues. Gustavo. Cara, é impossível eu te falar uma referência. É muito então, vamos difícil. Lá, top 3. Eu vou ser injusto com alguém. Se eu falar se eu falar 3 ou se eu falar 10. Porque tem mais. Sério mesmo, assim, eu certamente vou ser injusto de qualquer maneira. Então, eu vou fazer, assim, 3 homenagens, não necessariamente Perfeito. As 3 maiores referências, tá? Sei que manda. Um deles, eu já falei dele, do PVC, porque ele é a primeira pessoa que eu entrevistei na vida, e ele me deu uma aula muito rapidinha e sem perceber que estava dando aula. Aliás, ele faz isso muitas vezes. E eu tive também a felicidade da esposa dele ser minha professora na faculdade. Então é uma família espetacular. E o que eu gostava dele, eu passei a gostar multiplicado a N vezes. E ele é uma referência até hoje. E agora ele trabalha comigo. Então tê-lo na Globo tem sido um prazer gigante. Segunda homenagem a um cara que não é da Globo, mas que foi da minha banca de TCC, porque é um sujeito que eu admirei muito e que se tornou um grande amigo, que é o André Plihal, da ESPN, que agora é um apresentador brilhante, mas ele é um cara que eu aprendi muito com esse olhar que eu falei que é fundamental. E ele parava, olhava e descobria uma história, ou criava não, a história estava ali, mas ele encontrava a melhor maneira de contar aquilo com muita facilidade, e também é um sujeito extremamente adorável. E a minha terceira homenagem vai para o Tino Marcos, que eu considero o melhor ser humano da face da Terra, assim, em todos os sentidos. Ele é o melhor jornalista, o melhor repórter, a melhor pessoa, o melhor companheiro de viagem, o melhor cara para... quando eu tô com uma dúvida, chegar e falar, Tino, o que eu faço aqui? Para compartilhar, para dividir, para pedir. Assim, ele é brilhante, a calma desse cara em todos os momentos, assim, 60 dias lá, um ritmo de trabalho pesadíssimo. E ele, para mim, é o melhor que tem, cara. Tudo que ele faz, eu paro e vejo o texto, a entonação, o ritmo, a genialidade. Então, falei 3 caras que eu queria homenagear. Tenho muito mais, felizmente, muito mais referências, mas escolhi 3 aí, Gustavo. Menções honrosas, 3 menções honrosas. E exato. Até tocando nesse assunto, o Ricardo, ele pergunta como é que é a relação
a sua relação com os outros jornalistas, né? Eu imagino que, é uma opinião que eu acho que é minha, eu acho que cada vez a gente tem que ser mais colaborativo, a gente tem que cada vez se ajudar mais, e acho que assim a gente cresce como profissional, como pessoa e como sociedade também, né? Eu acho que a gente caminha para um mundo cada vez mais colaborativo. Então, acho que o Ricardo, ele pergunta justamente isso. Como é que é a colaboração entre vocês? Enfim, como é que é essa relação? Ricardo, quando eu estava na faculdade, tinha um professor, não vou falar o nome dele, não sei nem como é que ele está hoje em dia, e enfim, e ele, um dia lá, ele foi dar um esporro numa galera que ele achou que estava colando numa prova, e ele deu um berro e virou e falou assim, pô, quando vocês estiverem na redação, vocês acham que vai ser isso aí? Um vai ajudar o outro? Não, um vai querer fuder o outro, matar o outro, não sei o que, babá. E aí, eu fui para casa aquele dia com uma sensação ruim, porque eu falei, pô, isso não é... eu gosto muito de trabalhar em equipe, muito. Assim, conhecer jornalistas, que é uma raça muito legal, maluca, mas legal. E trabalhar em equipe foi a coisa mais legal da minha faculdade, assim, mais legal do que qualquer dessas viagens. E então eu me relaciono muitíssimo bem com a grande maioria das pessoas, com todo mundo. Não, ninguém se relaciona bem com todo mundo. Mas eu tenho muita amizade com muita gente, com muitas pessoas que são meus concorrentes. Essas viagens despertam ainda mais a questão colaborativa, porque a gente, pô, é carona, compra uma comida para mim, não tenho como voltar, não tem mais táxi, não tem mais trem, vamos no carro apertado, mas vamos junto. Eu peguei muita carona nessa Copa de 2010, mas muita, cara, vocês não fazem ideia. Carona infinita, né? Muita carona, cara, muita. Para ir no treino de Portugal, para ir no treino da Inglaterra, para ir num jogo, para voltar do jogo do Uruguai. Então, assim, é fundamental para mim. E felizmente, essa previsão desse professor nunca se confirmou comigo. Porque desde o meu primeiro dia na redação do Lance, 1º de junho de 2004, até hoje, eu sempre encontrei muito mais ajuda e auxílio nas redações e nas viagens, enfim, nas coberturas, do que gente que atrapalhava. Tem muito mais gente legal e é uma galera muito bacana de conviver. Então, meu relacionamento é ótimo. Show ali, legal. Cara, a gente está chegando no final, eu vou fazer mais uma pergunta que eu achei essa aqui super interessante e eu acho que também vai ser um desafio para você responder. A Valentina pergunta aqui, Ali, você consegue descrever em uma palavra o que é cobrir a seleção brasileira? E aí eu vou ser seu amigo e ainda vou te dar direito de você poder desenvolver um pouquinho o porquê dessa palavra, tá? Pô, obrigado, porque senão ia ser complicado aqui. Uma palavra, caramba, eu tô pensando aqui como eu fui chato, porque eu já fiz várias vezes essa pergunta para jogadores e técnicos, tô definindo uma palavra, agora eu tô vendo como é difícil, cara, eu exigia umas coisas, exigia umas coisas dos caras e agora é difícil fazer, mas cara, estimulante talvez não dê o tom da grandeza que eu gostaria de passar. Assim, eu acho a seleção brasileira, primeiro que a seleção brasileira é um patrimônio do futebol mundial. É a seleção com maior número de títulos mundiais, é uma seleção que para qualquer lugar. Eu já fui a jogos da seleção em muitos países diferentes e vi muitas pessoas se engalfinhando na porta de um hotel para uma foto, para conseguir ver alguma coisa, ou um sinal, um aceno, um autógrafo. Então é tipo ganhar na loteria, assim. Então cobrir a seleção, cara, é grandioso. Talvez grandioso seja o termo mais adequado que eu encontrei agora. E é diferente, porque eu já cobri várias seleções. Eu cobri a seleção do Dunga, eu cobri a seleção do Mano Menezes, eu cobri a seleção do Felipão, cobri a seleção do Tite, o Dunga em 2 passagens, né? Então é muito diferente, porque óbvio, a seleção, historicamente, como uma instituição do futebol brasileiro, do futebol mundial, ela é uma coisa. Mas ela muda as pessoas, ela muda a abordagem, ela muda a forma de você se relacionar. Tem pessoas e comissões e delegações dirigentes que você se relaciona melhor,
outros não. Então, assim, e até isso é grandioso, porque você tem que se adaptar e entender a Perfeito. realidade do que está ali, e com quem você está lidando. Né? Quer ver? Vou contar uma história bem rapidinha para não atrasar a gente, Vitor. Em Não, live é Manaus. sua, live é sua, live é sua. Não, live é nossa. Manaus, o Brasil ia jogar com a Colômbia. Pô, trabalhamos pra caramba o dia todo. A gente estava vindo de Quito, foi a estreia do Tite, aliás. Primeiro jogo em Quito, segundo em Manaus. Nós viemos de Quito, aí trabalhamos lá em Manaus, tal, não sei o que, e à noite, pô, tem uma festa aqui, não sei o que e tal. Vamos tentar ir, acabar nosso trabalho um pouco mais cedo e conseguir. Vamos. Legal. Aí a gente estava no lobby do hotel e mais uma vez eu estava no hotel da seleção. E eu falei, pô, quem falta? Ah, falta o fulano. Falei, então eu vou o seguinte, eu vou lá no quarto e vou pegar uma cerveja pra gente, já que a gente vai de táxi mesmo, a gente toma uma cerveja aqui antes de ir. Falei, tá bom. Eu fui no meu quarto, peguei 4 cervejas, entrei no elevador, uma pra cada um, claro, não eram as 4 pra mim. Entrei no elevador, cara, dei de cara com o Tite com a prancheta, assim, embaixo do braço. E aí eu falei, meu Deus, né, cara, onde vai a minha credibilidade agora, né? Meu respeito. Eu tô entrando com um monte de cerveja na mão, o técnico da seleção aí segurando uma prancheta e tal. E aí começou a rir, porque ele virou e falou assim: vai relaxar um pouquinho, né? Vai aproveitar um pouquinho e tal. Eu falei, pô, Bruce, eu tô precisando, né? O bicho tá pesado, sem viagem e tal. Pressão e tal. E ele falou: não, vai mesmo, tem que ir e tal. Aproveita, amanhã não vai chegar atrasado. Brincou. Eu falei, não, pô, amanhã treino é à tarde só, tô tranquilo, posso ir numa boa. E aí eu fiquei pensando assim, falando, caramba, se fosse outros, né? Como cada técnico que eu já cobri na seleção brasileira reagiria a uma situação como essa, e como eu reagiria diante de outro cara. Claro. Né? Então, assim, essa coisa de cobrir a seleção, ela exige que a gente vá entendendo onde a gente está pisando, com quem a gente está lidando e tente tomar as melhores decisões, né? Nós somos jogadores, claro. e nossas decisões não causam impactos tão grandes na seleção, mas causam nosso trabalho nesse convívio. Então, mas é delicioso. A minha palavra é grandioso, mas completando, é uma delícia cobrir a seleção. Eu espero e me apresentou muita gente bacana, muita gente. O próprio Igor, que eu já citei aqui, é um cara que eu encontro basicamente quando a gente está em coberturas. Ele mora no Rio, eu moro em São Paulo. Então aproxima, faz amigos, é uma delícia. Poxa, Ali, queria te agradecer demais pela sua participação aqui com a gente. Acho que foi muito legal a gente poder escutar um pouquinho, não só da sua experiência, né, mas dos acontecimentos e das histórias que você tem para relatar. Eu acho que isso agrega muito para a galera que tá nos assistindo. Acho que é muito importante a gente passar esse lado também do que é na realidade, né? Porque a gente vê muita coisa na prática, mas na hora é totalmente diferente. Você contou diversas experiências que te marcaram. Então, realmente que a gente queria agradecer muito pela sua disponibilidade, sempre foi muito solícito com a gente. E caso a gente venha fazer o curso de jornalismo esportivo, a gente conta com certeza com você, tá? Por favor, me chame. Não, eu que agradeço mais uma vez o convite. Vocês são sempre muito gentis comigo, enfim, muito amáveis, exageram até mais do que eu mereço. Eu já vi que vai ter Tafarel essa semana, né? Sim, essa semana, sim. depois de amanhã, na quarta-feira. Então, quarta-feira, isso. O maior goleiro da seleção brasileira fazendo live, obviamente vou assistir. Um cara que deixa a cobertura muito leve, é muito legal ter o Tafarel. É impressionante como ele mobiliza pessoas que nem viram ele jogar, muito jovens que nasceram depois de 98 ou que eram muito pequenos em 98, mas ele tem um carisma tão grande que todo mundo se mobiliza por ele, para vê-lo, para conversar. É muito cativante e sabe muito, né? Então, parabéns pela qualidade das pessoas que vocês têm reunido aí, apesar desta. Espero que não tenha caído muito a média para o Tafarel ter que subir demais. Mas muito obrigado. E se o curso rolar, pode ter certeza que estarei lá na primeira fila ou na segunda, para não ser muito nerd, mas estarei lá. Show de bola, Ali. Eu vou desligar um pouquinho aqui para a gente poder dar um recado para a galera que está nos assistindo. Mas, mais uma vez... Fica à vontade. Super agradecimento em nome de toda a CBF Academy. Beleza?
Obrigado, obrigado, obrigado meu. Eu que agradeço. Abração, bom trabalho aí. Valeu, tamo junto. Valeu. Fala, galera. Queria agradecer pela presença de todos. Lembrando que na quarta-feira a gente tem a nossa penúltima edição do CBF Academy Talks. A gente vai conversar com o tetracampeão Tafarel. Então a gente conta com todos vocês para que a gente consiga fazer mais uma live super bacana. Beleza? Tamo junto e boa noite a todos.